solicita que a secretária faça a leitura da ata da sessão anterior e, não havendo manifestação contrária, é declarada aprovada a referida ata. Em ato contínuo, convida as autoridades presentes, prefeito Wilson Alves, secretária de Educação Mércia Gonçalves, procurador Júnior Trigueiro, saúda os presentes e agradece o apoio prestado pela comunidade e à diretora do CI, Tia Lila. Em seguida, faculta a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador José Silva, que, após saudar a todos, faz indicações, pede a correção do plano de cargo e carreira da Guarda Municipal, argumenta ainda que este esteja desatualizado e complementa que a categoria clama por merecida melhoria. Na segunda indicação, solicita melhorias no transporte universitário e questiona se concertos frequentes são suficientes. Em ato contínuo, o vereador Renato dos Santos, após saudar a todos, pede que, logo que possível, seja colocado aparelhos de ar-condicionado nas salas da Escola Tia Lila. Explícita a necessidade e pede equiparação com o CI Tio Chico do distrito de Felizardo Vieira. Em ato contínuo, o vereador Walter Brasil fala da problemática vivida por moradores locais e pede que, logo que possível, seja providenciado melhorias na passagem molhada desta comunidade. Com a palavra, o vereador Cícero Ferreira saúda a todos e faz uma indicação pedindo o rosto da estrada velha. Solicita ainda que seja colocado outro médico no PSF Canaúna para que a comunidade não fique desassistida. Em ato contínuo, o vereador Francisco José dos Santos saúda a todos, agradece o espaço cedido para esta sessão e faz uma indicação solicitando a poda das árvores da pracinha e ruas do distrito. Pede ainda a iluminação da passagem molhada até o bairro João de Melo. Com a palavra, a vereadora Rosineide Barbosa saúda a todos e pede que seja colocado ar-condicionado nas salas do CI Tia Lila. Pede ainda a construção de 2 banheiros públicos no distrito de Canaúna. Com a palavra, doutor Valderi parabeniza a iniciativa da sessão itinerante. Agradece o espaço cedido. Saúda a todos e pede também que seja feito melhorias nas estradas locais. Pede ainda que se agilize a operação tapa-buracos na CE que liga o município de Ipaumirim à BR-116. Em ato contínuo, a presidente declara aberta a ordem do dia e coloca em pauta, em segunda votação, o projeto de lei número 02/2026, de autoria do Legislativo, que institui o Jornal da Câmara. Em ato contínuo, solicita ao assessor jurídico que faça a chamada regimental. Assim, Dr. Luizinho inicia pelo mapa de votação, interrogando individualmente os vereadores. Após votação, o projeto 02/2026 é aprovado por unanimidade. Logo, a presidente o declara aprovado e o encaminha para sanção e promulgação. Após a palavra é facultada à comunidade, pronuncia-se o senhor Júnior do Canaúna, que, após saudar as autoridades presentes, fala de seu comprometimento com as demandas desse distrito. Com a palavra, a secretária de Educação, Mércia Gonçalves, parabeniza a presidente da Câmara e exalta a importância dos vereadores estarem mais próximos da comunidade. Com a palavra, o prefeito Wilson Alves, que, após saudar a todos, reafirma seu esforço em resolver os problemas existentes. Foca na problemática da Guarda Municipal e pede aos vereadores ajuda neste sentido.
Fala ainda da péssima condição das estradas e afirma que logo que seja possível será providenciada as melhorias. Fala também da licença médica da doutora Jacirene e informa que já foi colocado outro médico para que a comunidade não fique sem atendimento. Informou também que disponibilizou mais médicos para o hospital, visando atender a demanda. Informa ainda que logo será instalado o ponto eletrônico nos principais locais de trabalho do município. Finaliza falando de algumas licitações em processo para melhoria da educação. Em ato contínuo, o vereador Cícero Ferreira Duarte, após saudar a todos, se solidariza com as famílias enlutadas e parabeniza a presidente pela iniciativa desta sessão. Parabeniza também o prefeito pelas ações em prol da saúde dos munícipes. Acrescenta ainda que a praça do distrito, quando finalizada a reforma, irá ser nomeada de Coronel Zé de Melo, atendendo um pedido de familiares de nobre comunidade. Com a palavra, o vereador Francisco José dos Santos agradece a solidariedade recebida, parabeniza a presidente e pede que se agilize o asfalto da estrada do Canaúna. Parabeniza a gestão pelos muitos investimentos feitos neste distrito. Com a palavra, o vereador Silvio Diniz, após saudar a todos, em especial o senhor Geraldo Grande, enaltece os investimentos da atual gestão e pede que não cesse por se tratar de uma localidade com forte potencial empreendedor. Parabeniza o gestor municipal por disponibilizar mais médicos para o hospital e estende os parabéns ao Dr. Bruno. Em ato contínuo, a palavra é cedida ao vereador Dr. Valderi, que fala de seu contentamento por esta sessão e pede que seja disponibilizado cartões do SUS e distribuído pelas ACS para toda a comunidade de Palmirim. Fala ainda que procurou o Ministério Público para tratar das ações da empresa Enel. Se solidariza com as famílias enlutadas e agradece às igrejas evangélicas e católicas pelo trabalho desenvolvido neste município. Reforça seu pedido por mais podadores de árvores para melhor atender à demanda. Por fim, parabeniza a Secretaria de Educação e a Secretária de Educação e o secretário Aquiles. Com a palavra, o vereador Cícero Ferreira Duarte pede mais apoio às mães com filhos autistas. Com a palavra, a vereadora Michele Jorge parabeniza seu pai. A vereadora Marcilene, a secretária de Educação, e reforça seu pedido por mais valorização aos profissionais da educação responsáveis pelos ótimos resultados obtidos. Com a palavra, o vereador Renato dos Santos parabeniza a ação da Câmara Itinerante, faz um breve histórico sobre as câmaras de vereadores e pede mais participação da população. A vereadora Rosineide Barbosa pede mais participação popular. Parabeniza a iniciativa da presidente em realizar esta sessão. Parabeniza a gestão pela realização do antigo sonho do asfalto de Canaúna. Se solidariza com as famílias enlutadas e enaltece todas as indicações feitas. Fala ainda da proibição dos fogos barulhentos e pede à população que nas próximas festividades usem fogos sem barulho. O vereador Walter Brasil saúda a todos, parabeniza a gestão e, em relação aos transportes escolares, fala da ampliação da frota. Em ato contínuo, a presidente se solidariza com as famílias enlutadas e parabeniza a gestão e também agradece a receptividade recebida. Convida a todos para a próxima sessão e, sem mais a tratar, encerra a sessão.
Distrito de Canaúna, 18 de março de 2026. Após a leitura da ata, algum vereador desejar fazer alguma observação sobre a ata, favor manifestar-se. Declaro aprovado. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, ilustres vereadores dessa Casa Legislativa, a todos que nos assistem e nos escutam pelos canais oficiais da Câmara de Palmirim, aos servidores, galerianos aqui presentes, muito boa tarde. Mensagem número 008/2026, de 24 de março de 2026. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentamos Vossa Excelência e os eminentes vereadores. Na oportunidade, submetemos à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos do Serviço Público Municipal e da outras providências. A finalidade do projeto de lei ora proposto é disciplinar a responsabilidade pelo pagamento de multas de trânsito aplicadas a veículos oficiais do município, estabelecendo mecanismos para garantir o ressarcimento ao erário público. A proposta está fundamentada no artigo 257, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui ao condutor a responsabilidade pelas infrações cometidas na direção de veículo. Ademais, o entendimento consolidado na legislação de alguns estados e em tribunais de contas, a exemplo do Acórdão 3003/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, orienta que a administração pública pode efetuar o pagamento inicial das multas, mas reservando-se ao direito de promover posteriormente a responsabilização do agente causador do dano, ou seja, a responsabilização do servidor responsável pela infração de trânsito que originou a multa mediante procedimento administrativo regular. Diante do exposto, queremos contar com o apoio dos nobres componentes desta egrégia Casa Legislativa para a aprovação do presente projeto de lei, solicitando, para tanto, a maior brevidade possível. No ensejo, elevamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Wilson Alves de Freitas, prefeito municipal. Em seguida, segue a justificativa, parecido com a mensagem, e o projeto de lei, cuja ementa dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos do Serviço Público Municipal e da outras providências. E o projeto de lei segue 24 artigos. Indicação número 029/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja realizada uma capacitação aos professores e demais educadores com relação às novas regras estabelecidas na Lei Federal 15.211, de 17 de setembro de 2025, mais conhecido como ECA Digital. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Valderi Dias Dantas, vereador. Indicação número 030/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja orientada aos comerciantes do município para que os seus clientes não estacionem veículos obstaculizando o trânsito, objetivando assim evitar acidentes, congestionamentos e similares. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Valderi Dias Dantas, vereador. Indicação número 031/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que cobre ao setor competente do Estado do Ceará, por se tratar de rodovia juridicamente ligada ao Estado do Ceará, que seja providenciada a operação tapa-buraco na CE 151, mais precisamente no trecho da BR-116 Guarita, a ponte do sítio Santa Bárbara. É cedido destacar que a referida rodovia 151, que corta o município de Palmirim, dá acesso a outros municípios e zonas rurais, bem como a BR-116, necessitando, portanto, que
que sejam tomadas providências em decorrência da grande quantidade de buracos existentes, pondo em risco a segurança de motoristas e transuentes. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Valderi Dias Dantas, vereador. Indicação número 032/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feito o reparo das estradas que ligam o sítio Pedra, sítio Marcos, sítio Trapiá e Capoeira Grande. Ademais, que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Francisco José dos Santos, vereador. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja realizada a construção de uma passagem molhada na localidade que dá acesso à rua René Sarmento, mais precisamente sobre o riacho do sítio Serrote. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 034/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que sejam realizada a construção de uma passagem molhada nas proximidades da Casa de Aquiles, que dá acesso à estrada do sítio São Jerônimo e São Vicente. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 035/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a manutenção da parede do açude grande do sítio Serrote. Ademais de que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 036/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a reposição de lâmpada na casa do seu Joca, no sítio Varelo. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Marcilene Alexandre de Barbosa... Não, Marcilene Alexandre de Souza Josué. Erraram aqui. Tá Barbosa de Souza, viu? Indicação número 037/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja colocado braço com lâmpada nas proximidades da casa de Reginaldo, localizada no sítio Serrote. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza. Por hoje é só, presidente. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde a todos, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Senhora presidente, gostaria de fazer algumas indicações verbais. A primeira delas era sobre a questão dos animais soltos na nossa cidade, né, que a gente sabe que tem sido uma demanda recorrente. Por último, agora houve um episódio de uma criança que sofreu uma mordida na cabeça, repercutiu nas redes sociais, e assim, já vem sendo muito debatida aqui nesta casa a questão desses animais, e a gente não chega a um consenso e sabe da dificuldade da tratativa disso, né? Já houve outras audiências públicas, já tem uma marcada sobre isso para a gente debater novamente, mas acredito que a gente como Câmara precisa procurar ou ver em algumas cidades o que é que fizeram para tentar fazer aqui. A minha indicação é que a gestão visite o município de Icó, que é um município vizinho e parceiro da cidade, que conta tanto com a presença de um canil como da APACE, que é uma associação sem fins lucrativos que cuidam de animais abandonados, para ver como é que funciona, entender se aquele ambiente é apenas temporário para castração, para cuidados, ver se há possibilidade de parcerias, que já que o próprio gestor já falou aqui na Câmara que
que está disposto a colocar uma contrapartida do município para essas, como é que se pode dizer, para isso, né, para esse canil, para essa problemática. Então, assim, que a gente possa visitar o ICO, a gestão possa ir até lá, entender como é que funciona e buscar uma parceria, seja ela para enviar os de Palmirim para lá ou para a gente instalar em Palmirim uma entidade parceira e saber como é que funciona, saber os custos e quanto o município pode arcar para a gente pelo menos ter um norte de uma resolutividade de fato desse problema que já vem há muito tempo sempre tratado aqui. E a gente pede que a gestão tome tome uma ação para isso, mas acaba que se fica todo mundo de mãos amarradas. Então, que a gente possa encontrar, seja ela qual seja a sugestão, uma saída plausível para tentar resolver esse problema. A minha segunda indicação é a questão dos médicos do Canaúna. Então, eu queria só aqui endossar o que foi sugerido pela vereadora Marcilene na sessão passada, que ela sugeriu que a doutora Débora pudesse substituir a doutora Jacirene nesse período de, não sei se ele de atestado médico ou de licença, porque assim, o serviço da saúde pública é um serviço contínuo, ele não pode ser parado simplesmente porque houve um afastamento, um atestado, seja ele qual for o motivo. Então assim, a gente sabe que é mais fácil remanejar o público dos postos médicos para os outros de dentro da cidade do que a gente trazer o público do município, de um distrito que está a 15 quilômetros para dentro da cidade. Sem contar que a doutora Débora é a única médica que reside no Canaúna. Então, todos os dias, quando ela vai sair da residência dela, ela enfrenta uma fila de pessoas com atendimentos diários, que inclusive eu a parabenizo por ter a paciência de diariamente atendê-los antes de vir prestar o serviço em Palmirim. O prefeito, quando Marcilene apresentou essa saída, essa sugestão, ele disse que não podia, mas pode. Não só pode, como deve, porque é mais fácil remanejar o público do município para outros postos dentro da cidade do que a gente trazer o público do Canaúna para ir para Palmirim, principalmente por ser um distrito na área rural, mais distante, com as dificuldades que estão nossas estradas. Então que ele possa ver isso o quanto antes, porque isso não dura 2, 3 dias. Já estão com semanas que vem acontecendo a mesma coisa e o distrito está desassistido. E a minha terceira indicação é para que haja a limpeza do açude do sítio Serrote, nesse período de chuva, de sangria, para que haja de fato, o açude possa ficar limpo, facilitar que já está sangrando, que haja um incentivo da prefeitura com as máquinas ou com mão de obra de alguns funcionários para fazer a limpeza aos arredores do açude, para que quando passe a quadra invernosa, o açude possa passar mais tempo sem aquela vegetação que está ao redor dele. Satisfeito, senhora presidente? Vereador Pequeno do Trapiá. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos que nos escutam pela Cabo FM, plateia presente, nosso amigo Luiz, que está sempre acompanhando as nossas reuniões. Presidente, me conceda 2 indicações verbais. Vontade. A primeira é a respeito da limpeza, mais uma vez, do campinho aqui da lavanderia. Né? O mato está muito alto lá, o local onde os jovens costumam praticar seus esportes na parte da tarde. E o matagal, infelizmente, não está deixando a prática de esporte desses jovens. E a outra indicação, senhor presidente, era justamente a respeito também de inúmeras mensagens envolvendo essa casa no ocorrido com esses cachorros aqui na nossa cidade. Parabenizo o companheiro aí, o Silvio, pela brilhante ideia, que a gente poderia também fazer essa visita ao ICO, ver com esse manejo. Em Cajazeiras eu tenho informações, conversei com pessoas ligadas a respeito desses animais, e o município poderia disponibilizar de um terreno para que possa ser cercado adequadamente, com cobertura, com sombra, com água, para que possa fazer o manejo desses cachorros de rua, fazer a castração, um mutirão de castração, já que o município disponibiliza aqui de veterinários, e também tem inúmeros filhos de Palmirim que é veterinário, que poderia a gente fazer uma campanha
para que esses veterinários façam um mutirão de castração em parceria com o poder público para amenizar essa situação, porque realmente não está fácil. Se fosse um filho de alguém aqui, ou um sobrinho, ou algum familiar, a revolta estaria que nem está dessa família aí, que nas redes sociais estavam cobrando justiça, e com toda razão, né? Mas também quero informar que essa casa a gente sempre debateu a problemática desses animais de rua, que por sua vez também não é culpado, né, devido a essa situação. A minha outra indicação, senhor presidente, é a respeito da melhoria das estradas que ligam o Sítio Pedra, Sítio Marco, Trapiá e Capoeira Grande. A gente sabe do período invernoso que estamos agora, passando por esse período. Não estou querendo uma reforma nas estradas, mas pelo menos uma melhoria, né? E quero dizer para a população que nos assiste, que venha até essa casa, olhe e veja que a gente está sempre cobrando, pedindo para que as estradas tenha esse conserto, principalmente nesse período invernoso agora, ou com aterro, ou com pissarra, mas que muitas vezes também não depende da gente, não depende dos vereadores. Os vereadores não têm a máquina na mão para ir lá e fazer. Nós fazemos as nossas indicações, fazemos as nossas cobranças aqui. Cabe ao setor competente resolver o problema. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Vereador doutor Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadoras, plateia aqui presente, na qual saúdo em nome do nosso amigo Luiz Barros, servidores dessa casa, população que nos assiste através das redes sociais e da Rádio Acabam. Senhora presidente, nossas 3 indicações hoje são no sentido, a primeira indicação é com relação à alteração da legislação que trata sobre a questão da publicidade e a publicização das crianças e adolescentes, né, conhecido popularmente, que entrou em vigor a partir do dia 17 de março. É considerado como um novo ECA, um ECA digital. Então, assim, eu já estive, inclusive, conversando com a secretária de Educação, que faça uma reunião, que leve o corpo jurídico para tratar essa nova realidade virtual com os diretores, com os professores, com o pessoal do núcleo gestor, porque, assim, com relação ao vereador Jacaré, também a questão da exposição das crianças, houve uma mudança significativa na norma. Então, assim, que também para que não possa colocar em saia justa, em problemas posteriores, os professores, né, que a gente sabe que as redes sociais hoje são bastante ativas no município, principalmente na questão da educação. Então, que a Secretaria de Educação, a gestão municipal, tenha esse cuidado em orientar, em capacitar e qualificar aqueles que utilizam a rede social das instituições, porque como eu estava conversando com a própria secretária, né, eu disse a ela, quando se fala, por exemplo, de que os pais assinam uma autorização para que os filhos, para que possa ser publicizado, aí eu citei o exemplo, mas a autorização não é para publicizar no celular do professor, mas sim no celular, por exemplo, de uma instituição. Então, assim, para que depois não possa trazer nenhum prejuízo a esses professores, a esses educadores que desempenham um brilhante trabalho na nossa querida Ipaumirim. Nossa segunda indicação é que eu me alegro, fico muito feliz quando eu ando à noite aí em Ipaumirim e a gente vê o comércio aquecido, as pizzarias, os restaurantes, os bares, com um aglomerado de pessoas muito bons. Isso mostra cada vez mais a nossa potência econômica que mas eu também me preocupo quando a gente anda em certas localidades e a gente vê as ruas interditadas, a gente vê as mesas das pizzarias, às vezes e outros estabelecimentos comerciais no meio da rua, que põem em risco, inclusive, os clientes, né? A gente está vendo, graças a Deus, a gente sobe para o alto ali, por exemplo, no grande empreendimento do nosso amigo Biguinho, um belíssimo, está de parabéns, gerando uma grande quantidade de emprego, mas quantas pessoas a gente também já não viu, quase que se acidentam em decorrência da grande quantidade de veículos. Então, assim, que possa ser estudado uma forma para manter essa economia aquecida, vereadora Rosineide, mas também que possa se regulamentar um pouco isso, para que não ponha em risco nosso próprio povo, nossa própria gente, os próprios consumidores, e traga cada vez mais pessoas para o nosso município para utilizar desses estabelecimentos.
E a nossa próxima indicação, senhora presidente, é com relação a esse pedido que a gente já tem feito aqui, essa casa recorrente, que é um pedido, inclusive, que já houve acidentes em decorrência disso, vereador Pequeno, que é a questão do tapa-buraco, no tapa-buracos, né, no plural, porque são muitos, né, da CE 151, mais precisamente ali nas proximidades da Guarita, até ali a parte que pertence ao município de Palmirim, que é na ponte da Santa Bárbara, ou mais um pouco, né? Então, assim, que seja cobrado ao Estado isso aí, né? Porque toda semana eles ficam de vir, disseram que viriam essa semana, segunda-feira, mas o tempo amanheceu chovendo, o tempo estava fechado, já não vieram, então, assim, que possa otimizar essa vinda, porque, assim, isso é consenso, né? Quantas pessoas, teve gente já até que caiu de moto em decorrência disso, e a gente vê ali que vê a hora acontecer um acidente ou algo mais grave, sem falar dos prejuízos físicos dos veículos. Então, assim, que a gestão municipal, através da secretaria competente, possa fazer essa cobrança para que possa vir o mais breve possível, porque a população clama e reclama por isso, e é uma reclamação justa, já que nós pagamos tanto impostos, né? Então, para o momento, são essas nossas palavras, senhora presidente. Vereador Jacaré. Vereador Jacaré. Senhora presidente, colegas vereadores aqui, ouvinte, né, da rádio Acabam FM, do site Transmite Secessão, quero daqui dar uma boa tarde a todos. Senhora presidente, aqui eu gostaria de fazer 3 indicações verbal. A primeira, senhora presidente, é aonde a vereadora Rosineide já fez essa indicação e o nosso amigo Silvio Alexandre já fez. Silvio Neto. Quero aqui reforçar essa indicação sobre a questão do açude do Serrote. Quem tem um conhecimento desse açude do Serrote é a população que mora lá. Então, acredito que todas aquelas pessoas procurou a vereadora Rosineide e o vereador Silvio. E já tem alguns áudios aí circulando a questão do açude lá. A questão, Rosineide, lá é a questão da parede e a questão também, como o vereador Pequeno entende, o vereador Renato, todos os vereadores aqui, é a questão da sangria lá do Serrote, né, Rosineide? Devido ao açude estar com muita pasta, muito capim, e com certeza vai vir mais chuvas. Aí o que é que a gente diz? Que se tinha possibilidade de o prefeito, junto com a administração, olhar lá com bons olhos, com uma engenharia, alguma pessoa que entende, porque é preocupante e as pessoas estão muito preocupadas. E aqui eu falo, na comunidade, foi várias pessoas que procurou a gente lá e mandou fazer essa indicação, então aqui a gente pede com bons olhos, que veja o mais rápido possível, que eu acredito que esse finalzinho de março, abril é mês de chuva, né, Rosineide? E aí a gente aqui, como é de lá, a gente somos vereadores lá daquela comunidade, e a gente é cobrado pela essa situação muito preocupante. A gente já tivemos açude aqui no nosso município que já foi embora, através do sangrador ser pequeno, aquela coisa toda, e aí a gente tem essa preocupação, e do Serrote Grande é dos açudes maior que tem aqui no nosso município. Então a gente pede por gentileza aí que a administração veja isso o mais rápido possível. A segunda indicação, senhora presidente, é sobre ali o abastecimento de água ali do Sítio Novo. A gente pede aqui agilidade sobre o conserto da bomba, porque já está há 3 semanas que não tem o abastecimento de água lá, devido ao conserto da bomba, já pegaram, já levaram para o conserto, mas a gente pede essa agilidade aí, que chegue o mais rápido possível. E a questão da limpeza do poço lá, que abastece lá a caixa d'água lá do Sítio Novo. E a terceira indicação a vereadora Rosineide já fez aqui, da Santa Bárbara, a questão dos postos lá próximo à capela da Santa Bárbara. A gente pede aí o conserto o mais rápido possível desses 2 postos lá, da relâmpada lá, que aquela comunidade precisa. Então, meu muito obrigado, senhora presidente, que Deus abençoe. Vereadora Rosineide.
Boa tarde, senhora presidente, mais colegas vereadores, plateia aqui presente, em nome de Luiz, eu abraço a todos, ouvintes. A minha primeira indicação é com relação, né, ao pedido de 2 passagens molhadas. Nós sabemos que aquele serviço que foi feito ali, que dá acesso, né, à rua Doutor Emanuel, à rua René Sarmento, quando estava sendo construído, eu disse logo que aqueles, sei lá, bueiro, sei lá como é o nome, manilha, né, não daria conta, e a gente está vendo. Então eu peço, né, que seja, né, alargado aquele riacho, que seja feita uma passagem molhada ali, porque infelizmente quando chove não tem como passar, e depois o lamaçal que fica é grande, né, como eu digo, não tem como você colocar um barro vermelho, que aí a situação piora. Então eu peço que seja feita uma passagem molhada ali naquela localidade, que seja feito um calçamento ali, aquele pedacinho de rua, e a outra também ali da casa do senhor Aquiles, a estrada que dá acesso aos sítios, né, São Jerônimo e ao sítio São Vicente, que a gente sabe também que ali é a água do riacho, e depois, né, que a água baixa, diminui, fica, né, um lamaçal terrível, impedindo as pessoas de transitarem por ali. Então, são 2 passagens molhadas que não são coisas tão grandes, tão difíceis, né, de serem feitas. Então, eu peço, né, ao gestor municipal que veja essa situação e que, né, construa essas 2 passagens molhadas. E a outra indicação com relação a que seja feito, que seja colocado um braço com lâmpada lá nas proximidades da residência do senhor Reginaldo, no sítio Serrota. Há muito tempo ele vem pedindo, né, lá fica às escuras, né, aquele pedaço, ali, nas proximidades da casa dele. Há muito tempo ele vem pedindo, mas não tem nem o braço. Então eu peço gentilmente, né, que seja colocado o braço com lâmpada. E a outra é o conserto da parede do sítio Serrote. No ano passado, né, infelizmente, foi colocado lá uma terra, né, tanto na parede do sítio Serrote, como também na parede do açude Zé Vieira. Então, o povo começou a reclamar. Infelizmente, ali do sítio Zé Vieira aconteceu, né, quando começaram as chuvas, aconteceu aquele acidente que a caçamba do Bom Jesus caiu, né. Por pouco o ônibus dos estudantes não passou, que estava bem perto de passar ali. E na semana passada eu já pedia, né, que fosse retirado ali, porque colocar um barro vermelho em qualquer estrada, e principalmente na parede do açude. E na semana passada foi feito um vídeo dali da parede do açude, e não é fácil, não é brincadeira, desliza bastante, tem muita lama, que não tinha essa lama toda, que ali tivesse colocado o quê? Somente entulho, não terra, não um barro vermelho, que a gente sabe que só aumenta a problemática, só aumenta o lamaçal. Então eu peço encarecidamente que seja feito esse serviço. E com relação à limpeza, né, a gente já vem debatendo há muito tempo. Esse ano, com a sangria, né, saiu um pouco mais, mas seria muito bom quando houvesse mais algumas chuvas, então que realmente mandasse umas máquinas que ajudavam, que as pessoas ficavam lá ajudando e amarravam, e a máquina tirava, né, mais um pouco daquele mato que infelizmente cobre o açude. E também hoje existe até o medo, porque ali seria mais um sangrador, né, que foi feito um serviço lá, e tem gente que tem medo, né, que se vier realmente é um açude que acumula muita água quando é um bom inverno. Para o momento, são as minhas palavras, presidente. Minha indicação de hoje é para que seja feita uma troca de lâmpada lá no sítio Valério, em frente à casa de seu Joca. Lá eu fiz a indicação e foi feita a iluminação, mas não passou pouco tempo, menos de 15 dias, queimou a lâmpada, e lá
é de muita necessidade, porque só tem esse poste. Então, eu peço que seja visto com a maior rapidez. Declaro aberto a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta, em primeira votação, projeto de lei de número 003/2026, de autoria do Legislativo Municipal. Denomina de Centro de Educação Infantil SEI Luzanira Ferreira de Freitas, o equipamento público de educação infantil atualmente em fase de construção, localizado no bairro Vila São José, no município de Palmirim, Ceará, e de outras providências. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Olha, eu abri, foi o projeto de lei. Só um instante. Parecer. Só um minuto, presidente. Que não imprimiram o parecer ali, não. Não, a lei eu mandei semana passada para Strauss. É mais fácil eu abrir aqui e ler, Valdirene. Só um instante aqui. Preste. Dos Santos. Senhora presidente, a senhora vai me perdoar. Pedir para retirar esse projeto de pauta, que realmente o parecer não está aqui no meu sistema, não. Eu enviei, pensei que tinha enviado, enviei foi o projeto de lei para Strauss. Infelizmente, para a gente deixar para a próxima sessão. Reunir novamente com a comissão. Tá certo? Ali é o projeto de lei. Projeto de lei. Então, vai tirar de pauta. Tirar de pauta para a próxima sessão. Então, vou retirar de pauta para na outra sessão. Está aberta a fase de discussão. Algum não foi votado. Solicito os vereadores que votem. Vamos para cá. Declaro aberto a fase de explicação pessoal. Vereador Pequeno Trapiá. Boa tarde mais uma vez, senhora presidente, a todos que nos escutam pela Acaban FM. Senhora presidente, inicio as minhas palavras de sentimentos à família do nobre amigo, companheiro Yarlen Mariel pela perca da sua esposa recentemente. Ela que vinha lutando por um problema de saúde, mas infelizmente Deus a chamou ao lado dele, uma pessoa maravilhosa, Sandra, que Deus conforte os familiares, tanto por parte da nossa amiga Sandra, como por parte do companheiro Yarlen Mariel, a tio, Silon, a todos que confortem nesse momento de perca. E também desejar os sentimentos à família do nosso amigo Zé Filho, pela sua esposa, Marinete, aos seus filhos, Alain, Alex, que Deus o conforte também, o seu irmão, o poeta Bigode, né, estivemos lá no velório dela, tanto eu como a companheira Rosineide, o nosso amigo Jacaré, que a família também se conforte nesse momento de perca. Senhora presidente, ontem estivemos acompanhando a comemoração dos alunos que receberam o prêmio de Química Júnior, que foi realizada uma prova a nível nacional, na qual os alunos daqui de Palmirim, 9 alunos, passaram nessa prova, concorrendo com todo o estado do Ceará, todos os estados das federações do país, e, pasmem os senhores, esses alunos foram premiados, o Jarismar e uma escola em Sobral, né? Em todo o estado,
no Ceará. Então, estive conversando com a companheira Rosineide, também quero conversar com a presidente para que a gente possa homenagear esses alunos aqui nessa casa. É um mérito. Esses alunos mereciam ter sido recebidos aqui no nosso município, né, com uma carreata, com uma homenagem grandiosa, porque é um mérito de uma escola pública, onde nessas Olimpíadas 9 alunos foram premiados e passaram nessas Olimpíadas. E, infelizmente, não sei o porquê, o motivo, por falta de uma logística, eu não exatamente procurei saber o motivo. Pois então é uma pena esses alunos não terem ido receber essas medalhas lá na capital, lá em Fortaleza, né? E eles receberam aqui essa medalha. Mas é uma pena, porque merecidamente, tanto ele como os professores envolvidos também nesse evento, né? Então, de parabéns à Secretaria de Educação, professores, funcionários da escola Dr. Gerismar, e os alunos que que trouxeram essa medalha para o nosso município. É uma honra esses alunos terem conseguido essa premiação. Quero também esclarecer para a população da Bananeira a respeito do posto médico lá. Estive conversando com a secretária de Saúde, a mesma me falou que a logística já está toda pronta, medicação, todo o aparato para que o posto de saúde da Bananeira venha a funcionar. Vi alguns vídeos nas redes sociais, a população cobrando a abertura do posto de saúde, e com toda certeza, com toda razão, né, já que foi inaugurado, tinha que estar funcionando. Mas, segundo a secretária me informou, que está só esperando o período de chamada dos concursados, para que se tenha uma planilha, um planejamento, para que os funcionários comecem a atuar naquele posto de saúde, que é merecidamente para a população da Bananeira, na qual mando um abraço. Estão nos ouvindo também, né? Por hoje, senhor presidente, são essas as minhas palavras. Uma semana abençoada a todos. Vereador Jacaré. Mais uma vez, senhora presidente, colegas vereadores, todos que estão aqui presentes, saudar o nosso amigo Antocildo, vice-presidente ali da Associação do Sítio Novo, seu nome, saudar a nossa presidente Freitinha, nosso amigo Luiz, todos aqui presentes, assessoria. Senhora presidente, mais uma vez aqui a gente inicia nossas palavras deixando voto de pesar. Eu inicio aqui deixando voto de pesar, onde o nosso amigo pequeno já falou sobre a questão, né, da perca do nosso amigo Iar Mariel, né, pela sua esposa Sandra Ferreira, que é da cidade de São João do Rio do Peixe, né, pequeno? Os familiares de lá. E a gente aqui gostaria de, com a senhora presidente, enviar esse voto de pesar essa família, em nome do seu esposo Iar Mariel, que é daqui do nosso município, em nome de Silon, seu irmão, seus pais, enfim, um casal que a gente sempre via, né? O carinho um pelo outro, o respeito, e sempre a gente falava com o nosso amigo Yarley, ele estava na luta, lutando, mas Deus sabe todo o propósito, né? E Deus recolheu, e com certeza uma boa esposa, uma boa mãe, uma pessoa que a gente tem um conhecimento pelo que a gente conversava com seu esposo. Então, que Deus conforte o coração de toda essa família. Quero aqui também outra perca de um jovem, né, que é daqui da cidade de Palmirim, mas estava residindo fora, em São Paulo, nosso amigo Sildo, ali do Alto Bandeirante, né, filho da saudosa Fátima de Inácio, né, em nome das suas tias ali, Josete ali da Fazendinha, Claudiana, em nome de suas primas ali, Verinha de Assis ali do Alto Bandeirante, Sildo, que
acredito que todos nós aqui conhecemos, né? E a gente foi pego de surpresa, né? Dessa morte, uma morte tão rápida, né? E descobriu um problema e depois foi uma coisa rápida demais. Mas a gente aqui deixa esse voto de pesar, em nome dessa família aqui, um jovem, eu acredito que em nome da população do Alto Bandeirante, residiu muitos anos ali no Alto. Então, em nome dessa família toda, a gente deixa aqui o voto de pesar. Quero aqui também deixar o voto de pesar à família de Dona Marinete. Dona Marinete, né? Em nome de toda a sua família, em nome do seu esposo Zé Filho, dos seus filhos Alan e Alex, da sua esnora Crisvânia e Thalita, dos seus irmãos Bigode, Socorro, Irene. A gente deixa esse voto de pesar. Dona Marinete, onde prestou um grande serviço na área da saúde, no antigo hospital, onde trabalhou com um dos melhores médicos aqui do nosso município, como o doutor Nino, doutor Miraneudo, e uma grande comerciante também. Dona Marinete foi das primeiras comerciantes aqui do nosso município, né? E deixou uma história, né? Aqui a gente resiste também, senhor presidente. Gostaria de você também enviar esse voto de pesar a essa família. E aqui, senhora presidente, a gente finalizando e desde já parabenizando, né, antes de eu entrar aqui na questão da sessão itinerante, na quarta passada, também teve uma perca de uma pessoa que é daqui de Palmirim, mas reside em São Paulo, é ali dos Martins, ali do São Vicente, né? Eu quero aqui registrar esse voto de pesar, em nome da sua irmã Coca, de Ivo, de João de Ventura, de Francineide, de Valdiza, faleceu lá em São Paulo, né? Valdiniza, ela casada com Valério, irmão de Lidomar, de Célia. Então, há muito tempo eles residem em São Paulo. Teve 57 anos, né, problema CA. Inclusive, sua irmã Coca teve que viajar para lá também, que tem outra irmã também que está passando outro problema sério também. E viajou, então, nessa hora com certeza já se encontra lá em São Paulo. E aqui a gente resiste esse voto de pesar, essa família Martins ali, do sítio São Vicente. Senhora presidente, aqui parabenizando na sessão itinerante, lá no distrito de Canaúna, né, onde teve várias indicações ali para aquela comunidade, e pegando deixa das sessões itinerantes, a gente vendo aqui algumas comunidades que depois dessa sessão já procurou a gente, e aí a gente vai sentar, senhora presidente, como São Vicente, Bananeira, Sítio Serrote, Rosnei. A gente vê essa situação para a gente levar, né, essa Câmara até a população. E a gente vai ver essa situação aí como Sítio Novo e outras localidades. A gente poderia ver essa situação, presidente. E com certeza ver o que a população, a gente escutar de perto, né? Desde já a gente aqui parabeniza essa sessão itinerante lá no distrito Canaúna. No momento, senhora presidente, eram essas minhas palavras. Desde já a gente agradece, viu? Que Deus abençoe. Muita bênção e paz. Muito obrigado. Vereadora Rosineide. Mais uma vez, boa tarde. Inicio minhas palavras também, né, levando os meus sentimentos de pesar às famílias da senhora Marinete, em nome, né, do seu esposo Zé Filho, dos seus filhos. Também, né, os meus sentimentos à família da senhora Sandra, né, esposa de Arley. Então, os meus mais sinceros sentimentos, né? Ainda jovem, ainda mulher ainda muito nova, cheia de vida, infelizmente a gente lamenta profundamente. E também a família de Ercildo, um menino muito jovem, né? Foi trabalhar fora
e de repente foi acometido, então já existia, mas quando descobriu foi também muito rápido. E parabenizar os aniversariantes, né? Domingo foi aniversário da amiga Rosária, lá no sítio Serrote. Então, parabéns, Rosária, muita paz, muita saúde. Muito obrigada pelo convite, né, para o almoço, que está uma delícia. E parabenizar também a minha cunhada Lucineide, que fez aniversário ontem. Lucineide, que Deus te abençoe, dê muita saúde e muitos anos de vida. Gostaria também de parabenizar a escola Dr. Jarismar, em nome, né, do núcleo gestor daquela escola, em nome de duas professoras que ficaram à frente, né, do projeto, que pela primeira vez aconteceu a Olimpíada, né, Brasileira de Química, junho. Eram alunos do ensino fundamental que participaram, né, alunos do 7º e do 9º ano. Então, 9 alunos conseguiram êxito. Parabenizo a Secretaria da Educação, né, por ter apoiado, mas, por outro lado, também lamento não ter levado aqueles alunos para receberem as suas medalhas na Assembleia Legislativa do Ceará. Como foi dito lá, né, só de escola municipal só tinha de alunos, né, que foram contemplados de Palmirim e uma cidade grande, Sobral. Então, a gente lamenta profundamente, em nome daqueles professores, dos coordenadores, diretores, e em nome dos pais, e em especial em nome dos alunos, né, que desejavam muito terem ido receber as medalhas, como os outros foram. Então, a gente lamenta profundamente e espero que, se participarem nesse ano, se acontecer, que vai acontecer, e que eles, nossos alunos, né, consigam êxito, e, se for acontecer a entrega em Fortaleza, que organizem, que levem, né, nossos jovens. Com relação à problemática dos cachorros, é verdade, vereador Silvio, né, há muito tempo, de outros animais também, mas dos cachorros é uma problemática que a gente já vem tratando, falando, cobrando disso há muito tempo. Existia, e ainda existe aqui até uma turma, né, que se cotiza todo mês, fazem, né, algumas castrações, cuidam também de doenças, e já aconteceu também audiência pública aqui para ver a questão desses animais. A gente sabe de pessoas que já caíram por conta desses cachorros que correm atrás. E, infelizmente, nessa semana, né, uma criança, um cachorro pegou, né, e, pelo que eu estou sabendo, a criança estava brincando na praça. Quer dizer, é lamentável, isso está acontecendo. Então, é preciso, sim, que encontre solução. O nobre colega vereador Valderi falou, né, até na audiência, né, para acontecer, para tratar dessas questões. Então, que marquemos essa audiência, essa sugestão que o vereador Silvio deu, da gente visitar a cidade que tem, para a gente ver, né, a possibilidade de resolver, se não resolver, mas pelo menos diminuir. Porque você imagine, né, se essa criança tivesse acontecido algo de trágico com essa criança ou com qualquer outra pessoa. Então, acredito que já está mais do que na hora de resolver, né, ou pelo menos de tentar resolver essa situação. E também gostaria de pedir à gestão municipal para que faça algo, né, pela estrada ali do sítio Bananeira. Eu acho que os colegas também viram, né, um vídeo que foi feito ali de Zé de Chaga até ali perto do sítio Macaco, está realmente intransitável. Tem alunos que não estão vindo para a escola, inclusive agora mandaram, né, um vídeo para mim, que o carro, né, do supermercado Oliveira foi deixar uma feira e ficou ali atolado e teve que pegar um motor, um trator, acho que da associação, para poder tirar esse carro. Então, que
né, seja feita alguma coisa, porque realmente, além da estrada ser estreita, ali passa muita água e realmente é muita lama, e tem muita gente sem poder vir, estão realmente ilhados, e muitos alunos sem poder, né, vir para as suas aulas, para as suas escolas. Então, para o momento, são essas minhas palavras. Obrigada e até quarta-feira, se Deus quiser. Vereador Dr. Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadoras, plateia aqui presente, na qual saúdo nosso amigo Antocildo, Luiz, assessores dos nossos vereadores, servidores dessa casa, a população que nos assiste, dizermos da alegria, da satisfação de estarmos aqui mais uma vez nos exercícios dos trabalhos, sempre procurando, como está sendo bem esclarecido, trazer as demandas da população, do nosso povo, e procurando com isso que cada vez mais o nosso município possa evoluir, possa crescer e possa fazer com que os cidadãos dessa cidade cada vez mais possam ter orgulho de dizer que residem nessa cidade. Senhora presidente, de início, para a gente nos solidarizarmos com as famílias enlutadas, né? A nossa amiga Marinete, esposa do nosso amigo Zé Filho, mãe de Alan ali, nosso vizinho, de Alex, né? Um momento difícil, de dor, uma luta que eles já vinham enfrentando há alguns dias. Que Deus possa confortar o coração dessa família nesse momento tão difícil, né? E sabermos também da perca tão repentina do nosso amigo Cildo. Quantas vezes, vereador Jacaré, a gente na calçada de Meredeirinha ali na subida do alto, não ficava até tarde, depois dos cultos, comendo espetinho, né? E aí um jovem, acho que ele não tinha nem 30 anos, ou se tivesse no máximo 30 anos, né? Falecermos, e além disso, sequer podermos nos despedir, né? Então, assim, sentimentos das famílias, que Deus conforte o coração e que traga o conforto para que possa enfrentar esse momento tão difícil que é o momento da perca, né? Gostaria também de fazer uma retificação aqui e aumentar os parabéns com relação às agentes de saúde, vereadora Rosneide, que tem emitido o cartão do SUS, né? Além da agente de saúde Dunga, a nossa amiga também Maria Cristina ali na vila, né? Tem impresso os cartões do SUS e entregado àqueles moradores nas quais elas são responsáveis naquele zoneamento. Então, parabenizá-las pela iniciativa, pelo belíssimo trabalho, e dizermos que estão de parabéns, cada vez mais inovando, que é isso que a gente precisa, de pessoas comprometidas com a coisa pública, né? Com a gestão pública. Parabenizar essa casa, através da nossa presidente, né, pela sessão itinerante na quarta-feira passada, ali no distrito de Canaúna, onde foi apresentado várias problemáticas, e algumas delas de início já estão até sendo resolvidas, né? Tem informação que a máquina está ali fazendo um trabalho com relação à estrada, né, vereador Silvio, que é uma problemática que estava impedindo até dos alunos virem para a escola, a máquina do município, né? A informação também que tenho, aí a vereadora Marcelene pode até confirmar, é que a doutora Jacirene, lá em Canaúna, parece que já voltou, né? O que ela não está fazendo é a visita domiciliar, que parece estar com problema no carro. Mas, segundo a informação que tenho, é que ela até domingo ela não tinha voltado, né? Mas a informação que eu tenho, não sei se procede, né? Mas a informação, até é bom a gente ver também depois isso. E também, ao tempo que eu peço para que a gente possa colocar em pauta essa questão da audiência pública, né? Que é só questão mesmo de disponibilidade, mas logo vai ser pautada, né? Estive hoje também cobrando do prefeito solução nisso aí, porque ele no final das contas é quem tem o poder de resolver essa problemática, né? E aí o cachorro que causou esse incidente está recolhido, parece na sede dos agentes de combate a endemias, mas que possa ser dada uma solução como tudo, né?
Um cachorro representa muito pouco na quantidade de cachorros soltos na rua. Então, assim, que possa ser dada uma solução para essa problemática, que é uma problemática que todos nós vereadores temos ouvidos da população, inclusive a gente, né? Uma filha minha um dia desse quase ia sendo mordida por um cachorro também, né? Então, assim, que possa ser dada uma solução e cabe a nós trazermos essa demanda. A gente sabe que as exigências sanitárias são enormes, mas que seja dada uma solução que possa resolver o problema, né? E aí, como foi falado pelo vereador Silva, que copiar o que é bom não é copiar, é ser inteligente. Então, que possa ser analisado e adequar a nossa realidade, mas que possa ser dada uma solução o mais breve possível. Ele fez, inclusive anotou lá na agenda dele, e vamos aguardar e vamos continuar cobrando para que possa, de uma vez por todas, resolvermos essa problemática que assola os bairros, o centro e, inclusive, a zona rural do município. Eu tomei conhecimento hoje, vereador Jacaré, que os animais estão até pegando ovelha, garrote pequeno. Então, assim, o machucado tem trazido, vereador Pequeno, uma problemática, inclusive, para os animais na zona rural, né? Porque os cachorros soltos, aqueles cachorros do lixão vão aí come ovelha, né? Tem toda uma problemática. Então, assim, mata a ovelha, morde os bezerros. Então, tem toda uma problemática. E a principal delas, que é com relação à população do nosso município, que é uma pauta recorrente, né? Recorrente e reincidente, e uma coisa que todo mundo, assim, vê e analisa a olhos nus, como se diz. Gostaria também, como foi falado aqui pelo vereador Pequeno, da questão do posto de saúde do sítio Bananeiro. Eu queria também trazer aqui que fosse dado início, pelo menos na logística, vereador Rosnei, do que a gente pediu aqui ao prefeito quando da apresentação da lei orçamentária anual, né, dos planos de orçamentos, que foi a questão de ser disponibilizado uma logística para que pudesse ali no sítio Serrote ter um médico para atender aquela comunidade, para que não houvesse essa necessidade de deslocamento aqui para a rua, né? E aí, por parte da Vossa Excelência, o prefeito ficou de resolver isso. Então, que seja feito esse estudo para que o médico possa, pelo menos uma vez de início por semana, possa começar a dar esse atendimento, inclusive para diminuir a quantidade de pessoas no hospital, que hoje eu estive comentando isso com ele. Wilson, na minha visão, o que trago essa grande quantidade de pessoas para o hospital, que necessitou inclusive a contratação de um outro médico, é essa questão desse agendamento das consultas nos PSF, né? Você hoje tem que se programar para adoecer, basicamente. Então, assim, eu acho que a vazão dos bairros é o PSF. Então, o hospital é para ser o último caso. Então, que seja revisto aí. A gente entende que é uma política nacional do SUS, mas que nós temos que adequar a nossa realidade, porque existem casos e casos. Gostaria aqui também de parabenizar de início aqueles jogadores que foram domingo participar do primeiro jogo de vôlei de praia lá em Baixio. Foram muitos jovens daqui do município de Palmirim, né? E aí a qual já estendo os parabéns ao nosso amigo Evilásio, né? Que tem uma escolinha ali no Alto Bandeirante, inclusive uma pessoa muito próxima à vereadora Rosneide, né? Então, assim, parabenizá-lo e parabenizar todos os jovens, porque eu fiquei lisonjeado, ou seja, num dia de domingo à tarde, tantas outras coisas que esses jovens poderiam fazer, estavam ali praticando esporte. Isso é importante, é necessário e muito bom, né? E para encerrar, senhora presidente, gostaria também, como os nobres colegas aqui, a gente teve a oportunidade de estarmos ontem lá na escola Dr. Jarismar, parabenizar os alunos da Olimpíada que participaram, foram vencedores e foram homenageados, né, pela Olimpíada Brasileira de Química Júnior, né? E aí foram 9 alunos e alunas que receberam essa homenagem, que era para ter sido recebida na Assembleia Legislativa do Ceará, mas aí foi recebida ali na escola Dr. Jarismar. Então, parabenizá-los, dizermos da importância que eu percebi que o município, educacionalmente falando, tem a nível de estado do Ceará, porque a referência lá foram de escolas públicas, como bem falou a vereadora Rosneide, apenas o município de Sobral, que é uma referência nacional, é pioneira em muitas coisas, em termos inclusive educacionais no Brasil, e também a questão
do município de Palmirim, né? Estavam concorrendo com alunos do Farias Brito, de escolas militares. Então, assim, parabenizar a educação do nosso município, as professoras que tiveram à frente desse trabalho, que é a professora Cristiane, né? E Cacá. Não é isso, vereadora? Exato, vereador. Cristiano e Cacá. Exatamente. E também ao corpo docente, os demais, também todas aquelas pessoas que compõem a Escola Dr. Jarismar, e pela belíssima premiação, o belíssimo trabalho. E se Deus quiser também esse ano tendo novos alunos que se destaquem, com certeza o município possa disponibilizar para que eles sejam homenageados no local apropriado, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E para encerrar, senhora presidente, só deixar aqui um abraço, os parabéns à irmã Iris e ao filho dela, Israel, filho e esposa do nosso amigo pastor César, ali o pastor do Felizardo, que hoje completa natalício. Dizer que Deus os abençoe, os fortaleça cada vez mais, dizer que conceda muitos anos de vida, e um abraço para eles dois, para essa mãe e esse filho, nossa amiga irmã Iris e nosso amigo e irmão Israel. E para o momento, senhora presidente, são essas minhas palavras, que Deus nos abençoe e nos fortaleça, dizermos que até aqui nos ajudou o Senhor, e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Nobres colegas vereadores, a mídia que nos assiste, a plateia aqui presente, os meninos do marketing, todos os funcionários dessa casa, meu cordial boa tarde. Quero iniciar minhas palavras agradecendo a Deus por estar aqui mais uma quarta nos exercícios dos trabalhos. E como a gente sempre faz aqui, né, infelizmente, deixar os votos de pesar às pessoas que perderam os seus entes queridos, né? A família do amigo Arlen Mariel, a família da esposa de Ivo, né, que perdeu sua irmã, e a família de Marinete, né, como o Jacaré bem falou, uma grande técnica de enfermagem, né, que se destacou, que prestou seus serviços, que fez história. Então, que Deus conforte o coração dos familiares em nome dos seus filhos, Alan e Alex, né, que cuidaram tão bem de Marinete. Que Deus conforte todos os seus irmãos e todos os seus familiares. Quero aqui agradecer, né, a todos os envolvidos em nos ajudar aqui na sessão itinerante, e dizer que foi um prazer, né, a gente ir fazer essa sessão lá do Canaúna, e dizer, vereador Jacaré, que a gente vai sim, né, Antocildo está aqui, organiza o local, Antocildo, vamos fazer também nos outros sítios, lá no distrito do Felizardo. Estamos só esperando o aval do colega Renato, né, Renato? Para a gente levar a sessão itinerante. E que é muito bom agradecer, né, quem esteve lá presente, no nome de seu Geraldo Grande. Foi feito muitas indicações, né, para o sítio, e a gente vai sim continuar com esse projeto de levar a sessão itinerante. Quero só justificar aqui minha ausência ontem, né, lá na Escola Jarismar. Eu falei até com a professora, estava na faculdade, mas quero parabenizar todos os alunos, né, ganhadores das medalhas, os alunos de destaque, assim como dos professores, né, e de todos envolvidos nesse projeto que tem abrilhantado aí. Aqui também quero fazer uma indicação já feita, quero fazer aqui só um relato e um reforço a uma indicação que eu já fiz aqui sobre a contratação do pediatra, né? Nesse momento de muitas viroses, né, esse momento chuvoso, as viroses de gripe, pneumonia, bronquiolite, são muito frequentes em nossa cidade, né? E a gente aqui nessa casa, a gente já fez as indicações sobre o pediatra. E parabenizar a gestão. Hoje estive presente lá no hospital e a gente pôde constatar o tanto que reduziu os pacientes lá no hospital, né, por conta que foi contratado um outro médico, né, de 12 horas,
E hoje está lá doutor Lucas Renan, de plantão, e tem uma outra médica lá muito boa. E hoje estava bem mais suave lá. Mas a gente vê a importância de um pediatra para atender nossas crianças. Digo isso porque passei por isso com minha filha, né? Já tinha levado ela e tal, mas levei ela na quarta-feira, a médica plantonista da tarde é uma pediatra, né, doutora Camila? E o olhar, por ela ser pediatra, né, você ter estudado a medicina e ido para a pediatria, é um olhar diferenciado. Enquanto já tinha ido, já tinha voltado, quando ela atendeu, né, minha menina, e de imediato pediu para fazer um raio-x, levei para a Cajazeira, fiz, e ela já estava com infiltração no pulmão, né? É só para relatar, não era ainda uma pneumonia, mas teve como começar a tratar antes de gerar uma pneumonia. É só um relato para a gente ver a importância do profissional, né, que tem a especialidade nessa área para cuidar das nossas crianças. Então, assim, a gente sabe que já fez essa indicação e a gente cobra aqui mais uma vez para que seja visto com maior rapidez, porque a saúde das nossas crianças, né, é muito importante. E você for lá no hospital, a virose não está perdoando ninguém, né, Rosnei? Está pegando todo mundo, mas a questão das crianças, porque desidrata muito rápido, e a questão da virose da gripe, vira uma pneumonia, uma bronquiolite muito rápido, e assim, tendo um profissional especialista, tem como evitar que chegue a pior, né? Então, assim, só para alertar aqui, para que seja visto com mais agilidade. Quero aqui também falar, né, da problemática dos cachorros, o que aconteceu com a bebezinha lá na praça. Dizer que a gente vai marcar, né, a nossa audiência pública, né, e chamar o pessoal. Eu já até comuniquei a Claudinha, tem as meninas, né, que tem um grupo, Arlene, Orline, as meninas que têm esse grupo, que elas, e dizer, parabenizar, né, a ideia do vereador Silvio, dizer que é muito interessante, né, a gente ir ver como é que, e o gestor também, né, entrar em contato e ver como é que está sendo resolvido lá, porque, como o Valderi falou, o que é bom a gente tem que copiar e ver como é que faz para... Porque já tem muita gente, né, que sofreu acidente, que está aí em cima de uma cama por conta dos animais. E agora uma situação dessa, né? Então a gente vai ver sim para marcar essa audiência o mais rápido possível. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão legislativa do dia 25 de março de 2026 e convoco os demais vereadores a participarem da nossa sessão ordinária no dia 1º de abril de 2026. Convoco a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Salve a alegre cidade querida, que Pompenhas em nosso rincão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, no fervor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levante como insígnia de amor e de paz. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirim tu nasceste a sorrir, e esse lago de liva tão boa deu-te o nome de dor teu porvir. Os invernos na sua clemência dão-te parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote e pendência, és banhada na guarda invernal. Município que orgulha a tua gente, pelo teu conhecido valor.
de livra tão boa, deu-te o nome de dor, teu porvir. O progresso da terra perdura, que engrandece o nosso país. No comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde quer que esteja o teu povo, tem teu nome no seu coração. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir. E este lago de livra como